Roma do século III, o eco das perseguições contra os cristãos ressoava nas ruas como um vento cortante que atravessava corações e lares. Sob o imperador Valeriano, professar a fé em Jesus não era apenas um ato de devoção, mas um risco de vida. Foi nesse cenário de sombras e medo que nasceu Tarcísio, um jovem de coração puro, sedento por aprender sobre a Bíblia, movido pelo amor de Deus e pela esperança que só a salvação em Cristo poderia oferecer. Ainda criança, ele já se destacava entre os fiéis pela postura serena, pela humildade e pela devoção ao Espírito Santo. Muitos diziam que, mesmo sendo tão novo, sua vida parecia já guiada por promessas de Deus que ultrapassavam o entendimento humano. E aqui fica a pergunta: quantas vezes nós, mesmo em tempos de paz, deixamos de viver com a mesma coragem e entrega que um menino viveu em tempos de martírio? Tarcísio era acólito, um servidor do altar, responsável por ajudar nas celebrações secretas que a comunidade cristã realizava nas catacumbas. Esses encontros eram o refúgio dos perseguidos, um lugar onde, longe dos olhares dos soldados romanos, o povo podia se reunir para orar, ouvir a palavra e receber a Eucaristia. Nesse ambiente, Tarcísio cresceu respirando fé e aprendendo que a presença real de Jesus na Eucaristia era o maior tesouro que um cristão poderia guardar. Era uma época em que cada celebração era acompanhada de tensão. Um simples som de passos podia significar prisão ou morte, e talvez seja por isso que, ainda hoje, a história dele ecoe com tanta força. Ela nos chama a viver uma fé inabalável, mesmo quando o mundo parece querer apagá-la. O Império Romano estava mergulhado em um paganismo profundo, e qualquer um que se recusasse a prestar culto aos deuses de Roma era visto como inimigo do Estado. Os cristãos eram acusados de crimes absurdos, e a simples confissão de que Jesus é o Senhor poderia levar alguém ao martírio. Mas Tarcísio, mesmo tão jovem, não se intimidava. Ele sabia que a vida aqui na terra é passageira e que a verdadeira cidadania está nos céus. Que contraste com os dias atuais, em que tantas vezes se troca a eternidade por um instante de conforto. Talvez por isso, conhecer sua história seja tão necessário, pois ela nos lembra que a esperança não se negocia. Ao ouvir as histórias dos mártires, homens, mulheres e até crianças que deram a vida para não renunciar à fé, Tarcísio sentia seu coração arder. Ele não via o martírio como derrota, mas como vitória, como uma participação no próprio sacrifício de Cristo. Sua amizade com outros jovens cristãos era marcada por conversas sobre oração, sobre as promessas de Deus e sobre a coragem que o Espírito Santo dá. É impossível não se perguntar: será que nós, na mesma situação, teríamos a mesma ousadia? Ou nos esconderíamos no silêncio, deixando passar a oportunidade de testemunhar? Roma, naquela época, era um centro de poder e glória mundana, mas também um lugar de desigualdade e violência. A cidade respirava luxo para poucos e opressão para muitos. As ruas, os fóruns e as arenas eram testemunhas de um império que valorizava mais a força do que a misericórdia. No meio disso, a comunidade cristã vivia como estrangeira em sua própria terra, com encontros discretos e sinais secretos para identificar quem era irmão na fé. E foi nesse ambiente de tensão que Tarcísio cresceu, moldando-se como uma chama protegida entre as mãos de Deus. A família de Tarcísio, embora pouco mencionada nos registros, provavelmente fazia parte dos primeiros cristãos de Roma. Ele recebeu desde cedo uma formação que unia amor, disciplina e fé. Desde criança, aprendeu que a Eucaristia não é um símbolo vazio, mas o próprio Jesus, vivo e presente. E esse ensinamento não ficou apenas na teoria. Tarcísio o carregaria consigo de forma tão intensa que mais tarde estaria disposto a defender a presença real de Cristo até a última gota de seu sangue. Esse mesmo chamado que nós recebemos hoje, ainda que em contextos diferentes.
O que mais impressionava quem conhecia Tarcísio era sua maturidade espiritual. Embora tivesse idade para brincar e se perder em distrações, ele preferia servir no altar, aprender sobre a palavra e estar perto dos líderes da igreja. Essa maturidade vinha de uma vida de oração constante, alimentada pela certeza de que o amor de Deus é mais forte do que qualquer ameaça. Ele não via sua juventude como limitação, mas como um presente para ser colocado a serviço do reino. Aqui fica o convite. Como podemos usar o tempo e os dons que temos para glorificar a Deus hoje? E assim, no meio das sombras de uma Roma hostil à fé cristã, Deus estava escrevendo a história de um jovem que, sem imaginar, se tornaria símbolo de devoção e coragem. Um menino que, como Davi diante de Golias, enfrentaria gigantes não com espada, mas com um coração repleto do Espírito Santo. Uma história que nos desafia, nos inspira e nos convida a olhar para a nossa própria caminhada com Cristo. Se essa história já está escrita no seu coração e você quer que mais pessoas conheçam, confira se já está inscrito no canal, porque o que vem a seguir vai tocar profundamente sua fé. Era um dia como tantos outros nas catacumbas, onde a comunidade cristã se reunia em silêncio, à luz trêmula das lamparinas, para celebrar o mistério mais sagrado, a presença real de Jesus na Eucaristia. Mas naquela ocasião, o sacerdote sabia que alguns irmãos estavam presos, aguardando o julgamento e, possivelmente, o martírio. Eles ansiavam por receber o corpo de Cristo como sustento final para enfrentar a morte com esperança e fé. E então surgiu a pergunta inevitável: quem teria coragem de atravessar as ruas vigiadas, carregando o maior tesouro da igreja, sem chamar a atenção dos soldados? Foi quando Tarcísio, ainda tão jovem, se levantou e se ofereceu para a missão. Talvez alguém ali pensasse: ele é apenas um menino, mas o olhar dele mostrava que o amor de Deus falava mais alto que qualquer medo. O sacerdote hesitou, ponderando o perigo, mas ao ver a firmeza nos olhos do pequeno servo de Deus, reconheceu ali um coração pronto para o sacrifício. Afinal, a Bíblia está repleta de exemplos em que Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes. E aquele momento não era diferente. Colocou então no peito de Tarcísio as sagradas hóstias, cuidadosamente envoltas para protegê-las, e o abençoou com uma oração fervorosa, pedindo ao Espírito Santo que fosse o seu escudo. O silêncio caiu sobre todos, pois sabiam que dali em diante a caminhada daquele menino não seria apenas física, mas profundamente espiritual. Tarcísio saiu das catacumbas com passos firmes, mas com o coração em constante oração. Cada esquina representava um risco, cada olhar desconfiado poderia ser o início de uma acusação. Mas ele não estava só. A fé o acompanhava como uma armadura invisível. Quantas vezes nós também carregamos missões que o mundo não entende? Quantas vezes somos chamados a agir, mesmo quando tudo à nossa volta parece dizer não vai dar certo? Nesses momentos, é a certeza das promessas de Deus que nos impulsiona. O caminho até a prisão passava por ruas movimentadas, cheias de conversas, de ruídos, de pessoas apressadas cuidando de seus interesses. Ninguém sabia que, no meio daquela multidão, caminhava um jovem levando o próprio Cristo no coração e nas mãos. E não era apenas um trajeto, era uma batalha silenciosa, na qual a arma de Tarcísio era a fidelidade e sua defesa, o amor de Deus. É impossível não pensar em quantas vezes Jesus também caminhou em meio àqueles que queriam prendê-lo, mantendo o olhar fixo na missão que o Pai lhe havia confiado. Conforme se aproximava do destino, a tensão aumentava. Não havia como prever se encontraria patrulhas, se seria revistado ou se algum curioso notaria que ele guardava algo com tanto zelo. A cada passo, Tarcísio se recordava das palavras do sacerdote: "Teja o Senhor com a sua vida, se for preciso." E assim, com a fé mais firme que qualquer armadura, ele seguiu.
Quantos de nós estaríamos dispostos a arriscar tudo para não negar a presença real de Jesus? É essa pergunta que a história dele nos lança no rosto, sem rodeios. No meio do percurso, ele fez o que sempre fazia diante de qualquer desafio. Orou. Pediu força ao Espírito Santo. Pediu coragem para que seu rosto não demonstrasse medo. Pediu que o amor de Deus fosse mais visível do que qualquer insegurança. Foi nesse diálogo silencioso com o céu que ele encontrou a paz para continuar. E aqui está uma lição prática. Quando nossas missões parecem impossíveis, é na oração que encontramos não só coragem, mas direção. Não havia testemunhas cristãs para animá-lo no caminho, mas Tarcísio sabia que toda a igreja, viva e triunfante, caminhava com ele. Os apóstolos, os mártires, todos os que tinham selado a fé com o sangue, eram como nuvens de testemunhas invisíveis que o envolviam. Isso nos lembra que nunca estamos sozinhos na caminhada da fé. Há sempre uma comunhão de irmãos, santos e anjos intercedendo por nós. E assim, o jovem seguiu, firme como uma rocha no meio da tempestade. Ele não sabia que logo à frente enfrentaria a prova mais dura da sua vida. Mas sabia de uma coisa: custasse o que custasse, Jesus não seria entregue nas mãos de quem não o reconhecia. E se essa história já mexeu com você até aqui, me diga nos comentários. Você estaria disposto a carregar a missão que Tarcísio carregou? Quero saber a sua resposta antes de continuarmos essa jornada. Tarcísio caminhava pelas ruas de Roma, com a Eucaristia junto ao peito, quando repentinamente um grupo de jovens pagãos o interceptou. Eram conhecidos por zombar dos cristãos e provocar brigas, e logo perceberam que ele carregava algo com extremo cuidado. "O que é que você esconde aí?" perguntaram com tom de desafio, cercando-o como predadores em volta da presa. O coração do menino acelerou, mas ele não demonstrou medo. Sabia que, mais do que proteger um objeto, estava defendendo o próprio Jesus vivo. Essa cena nos obriga a refletir. Quantas vezes enfrentamos pressões para abandonar nossa fé e como reagimos quando ela é colocada à prova? A insistência dos rapazes aumentou. Tentaram arrancar de suas mãos o embrulho sagrado, mas Tarcísio resistiu, segurando-o com firmeza contra o corpo. Ele se lembrava das palavras do sacerdote: "Se for preciso, proteja com a vida." E não havia dúvida em seu coração. Nenhuma ameaça era suficiente para fazê-lo entregar o Senhor a quem não o reconhecia. É nessa hora que a fé se revela não como teoria, mas como força viva que sustenta até diante da morte. Assim como os apóstolos, que diante do sinédrio afirmaram: "É preciso obedecer a Deus antes que aos homens", Tarcísio também escolheu a fidelidade. Os jovens, irritados com a recusa, começaram a agredi-lo. Primeiro com empurrões, depois com socos e chutes. A cada golpe, a dor física aumentava, mas Tarcísio não afrouxava os braços. Ele compreendia que, assim como Jesus suportou a cruz por amor à humanidade, ele estava agora participando, em sua medida, daquele mesmo sacrifício. E aqui há uma lição profunda. O amor de Deus não é sentimentalismo vazio, mas entrega total, mesmo quando custa tudo. Logo, a violência escalou. Pegaram pedras do chão e começaram a atirá-las contra ele. Alguns gritavam insultos contra os cristãos, chamando-os de traidores dos deuses de Roma. Mas Tarcísio, mesmo caindo, continuava protegendo a Eucaristia. Seu rosto, marcado pela dor, ainda refletia paz, como se estivesse vendo algo que os agressores não podiam enxergar. Essa é a força do Espírito Santo. O mesmo que sustentou Estevão, o primeiro mártir, a olhar para o céu enquanto era apedrejado. Testemunhas daquela cena, mesmo sem entender plenamente, se impressionaram com a resistência do menino. Afinal, o que poderia ser tão valioso a ponto de alguém preferir morrer a entregá-lo? Essa pergunta ficou no ar, ecoando no coração de alguns que mais tarde buscariam conhecer quem era esse Jesus que dava tanta coragem. É assim que Deus transforma até a tragédia em semente de conversão.
Aos poucos, as forças de Tarcísio se esgotavam. Ele já não conseguia se manter de pé, mas seu corpo ainda era um escudo sobre o Senhor. Alguns relatos dizem que, antes de tombar de vez, ele sussurrou uma oração, entregando sua vida a Deus e pedindo que ninguém profanasse o corpo de Cristo. Essa entrega final nos lembra que a verdadeira vitória do cristão não está em evitar a morte, mas em permanecer fiel até o fim. Quando finalmente ele caiu, gravemente ferido, os agressores, frustrados por não conseguirem arrancar o que carregava, o deixaram no chão e fugiram. Pouco tempo depois, cristãos que passavam pelo local o encontraram. Com lágrimas nos olhos, recolheram o corpo ensanguentado e, com todo o cuidado, recuperaram a Eucaristia que ele havia protegido. Era como se o céu inteiro testemunhasse aquele momento, recebendo o menino mártir como herói da fé. E assim, Tarcísio partiu para a eternidade, tendo cumprido sua missão até o último suspiro. Sua história é um lembrete vivo de que nada neste mundo pode se comparar à presença de Jesus em nossas vidas. Diante da violência, ele respondeu com amor. Diante da morte, respondeu com esperança. E nós, se estivéssemos ali, teríamos a mesma coragem? Essa é a pergunta que deve ecoar no seu coração enquanto seguimos para a próxima parte desta história. Os cristãos que encontraram Tarcísio caído sabiam que cada segundo era precioso. Mesmo sem forças para falar, seu rosto ainda transmitia uma paz sobrenatural, como se já estivesse contemplando o céu. Com mãos trêmulas e cheias de reverência, recolheram seu corpo frágil e ensanguentado, protegendo-o do olhar curioso de quem passava. Era como carregar não apenas um jovem, mas um testemunho vivo da fé em Jesus e do amor de Deus, que não se deixa corromper nem pela violência. Naquele momento, eles compreenderam que a missão havia sido cumprida. A Eucaristia estava a salvo. E o sacrifício de Tarcísio se tornaria um exemplo eterno para a Igreja. Conduzindo-o pelas vielas estreitas de Roma, chegaram até as catacumbas de São Calixto, local de descanso dos primeiros cristãos e refúgio sagrado contra as perseguições. O silêncio naquele lugar era profundo, quebrado apenas pelo eco dos passos e pela respiração emocionada dos que o carregavam. Diante do altar simples, colocaram o corpo de Tarcísio e se ajoelharam para uma oração. Ali, entre as paredes frias e úmidas, a pequena comunidade se uniu para honrar aquele que havia dado a vida pelo corpo de Cristo. É impossível não imaginar que, naquele instante, o céu e a terra se encontraram para receber o pequeno mártir. O sepultamento foi feito com grande cuidado. As catacumbas, já acostumadas a acolher mártires, guardariam agora um dos mais jovens defensores da fé. Alguns irmãos cuidaram de registrar sua história do que o tempo apagasse o testemunho. Outros recolheram lembranças, como pequenas vestes ou o pano que envolvia a Eucaristia, preservando-os como relíquias preciosas. Para eles, cada detalhe era um sinal palpável das promessas de Deus cumpridas na vida de um menino que confiou plenamente no Espírito Santo. Nos dias seguintes, a notícia do sacrifício de Tarcísio se espalhou rapidamente entre os cristãos de Roma. As reuniões nas catacumbas eram marcadas por lembranças dele, e sua história era contada como exemplo de coragem e de fidelidade ao próprio Cristo. Essa memória não era apenas um consolo, mas também um chamado. Se um jovem pôde dar a vida pela salvação e pela esperança que a Eucaristia representa, por que não nós, que vivemos em tempos mais tranquilos? A veneração começou de forma simples, quase tímida, mas sincera. Cristãos vinham ao local do sepultamento para rezar, pedindo a intercessão do menino mártir. Muitos relatavam sentir uma paz diferente ali, como se o amor de Deus se fizesse mais próximo naquele espaço. Alguns diziam que orar junto ao túmulo de Tarcísio renovava sua coragem para enfrentar as dificuldades diárias, como se o exemplo dele acendesse uma chama que não se apaga. Com o tempo,
a devoção cresceu. Mesmo em meio às perseguições, cristãos de outras regiões ouviam sobre o acólito mártir e vinham conhecer sua história. A presença dele se tornou inspiração para jovens e adultos, lembrando que a santidade não tem idade e que a fidelidade não depende de força física, mas de um coração disposto. E essa verdade permanece atual. Deus pode usar em qualquer fase da vida para cumprir algo grandioso. Assim, as catacumbas de São Calixto deixaram de ser apenas um local de sepultamento e se tornaram um ponto de encontro para aqueles que buscavam mais fé e mais coragem. A lembrança de Tarcísio não era apenas de luto, mas de vitória. A vitória de quem termina a corrida guardando até o fim o tesouro que lhe foi confiado. E até hoje, a história do sepultamento e da veneração inicial de São Tarcísio nos convida a olhar para dentro de nós e perguntar: se a fé custasse a vida, estaríamos prontos para pagar o preço? Essa é a reflexão que nos prepara para entender o impacto e a devoção que ele inspirou em toda a Igreja Católica. Com o passar dos anos, a história de Tarcísio deixou de ser apenas um relato guardado nas paredes frias das catacumbas para se tornar um farol aceso na memória da Igreja. Ele passou a ser lembrado não apenas como um mártir da Eucaristia, mas como o exemplo vivo de que a fidelidade ao amor de Deus não conhece barreiras de idade, força ou posição social. Em cada geração, seu nome ecoava entre os fiéis como um chamado à coragem, à oração e ao compromisso inabalável com Jesus. E ao longo do tempo, a devoção a ele se enraizou profundamente, atravessando séculos e fronteiras. Tarcísio foi proclamado padroeiro dos coroinhas, também conhecidos como acólitos, justamente porque seu serviço no altar não se limitava a gestos externos, mas era fruto de uma fé viva e ardente. Cada criança ou jovem que veste a batina para servir na missa é convidado a se inspirar nele, a ver que estar perto do altar significa estar disposto a defender a presença real de Cristo em qualquer circunstância. E não é apenas para os jovens, ministros extraordinários da comunhão e todos os que têm o privilégio de levar a Eucaristia aos enfermos encontram um modelo perfeito de zelo e respeito. A devoção a São Tarcísio é marcada pela centralidade da Eucaristia. Ele nos lembra que o pão consagrado não é apenas um símbolo, mas o próprio Jesus vivo, que se entrega por amor. Essa consciência é algo que, infelizmente, se perdeu em muitos corações ao longo do tempo. Mas a história do pequeno mártir reacende em nós a reverência e o cuidado diante desse mistério. Quantas vezes participamos da missa mecanicamente, sem a mesma chama que incendiava o coração de Tarcísio? Sua vida é um convite a renovar nossa relação com o Senhor presente no Santíssimo Sacramento. Nas celebrações dedicadas a ele, é comum que se conte sua história aos jovens da comunidade, mostrando que a santidade não é inalcançável. Ao contrário, ela começa no simples ato de dizer sim à missão que Deus nos confia. Esse é um ponto poderoso. Tarcísio não foi chamado para grandes discursos ou feitos de guerra, mas para proteger silenciosamente o corpo de Cristo. Sua santidade nasceu da fidelidade no pequeno e por isso frutificou no grande. É um lembrete claro das palavras de Jesus: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Muitas igrejas ao redor do mundo guardam imagens, relíquias e altares dedicados a São Tarcísio. Essas representações não servem apenas como memória histórica, mas como estímulo espiritual. Ao olhar para a figura de um menino segurando a Eucaristia junto ao peito, somos desafiados a refletir. O que temos guardado tão perto do coração? É a presença do Senhor ou os tesouros passageiros do mundo? Essa pergunta é o que transforma devoção em conversão.
Nas jornadas e encontros de acólitos, é comum que se façam orações pedindo que São Tarcísio interceda para que o serviço no altar seja feito com amor e humildade. E a cada relato de sua vida, percebe-se que a força dele não veio da idade, mas da intensidade de sua fé. É por isso que sua devoção permanece viva, inspirando cristãos a manterem-se firmes diante das dificuldades, confiando nas promessas de Deus e no poder transformador do Espírito Santo. Mesmo séculos depois, sua história ainda é usada como catequese viva, especialmente quando se ensina sobre a Eucaristia. Pastores, catequistas e líderes espirituais recorrem a seu exemplo para mostrar que o amor de Deus é digno de ser defendido a qualquer custo. Tarcísio continua a ensinar que a fé verdadeira não é negociável e que a salvação é o maior bem que podemos desejar para nós e para os outros. E assim, São Tarcísio permanece como um ícone da Igreja, lembrando-nos que a verdadeira grandeza não está na glória humana, mas na fidelidade ao Senhor. Sua devoção não é apenas memória, mas missão viva, que nos chama a viver como ele viveu, com o coração totalmente entregue a Cristo. E é nesse espírito que chegamos ao próximo ponto desta história. Como sua canonização e os milagres atribuídos reforçaram ainda mais sua importância no coração dos fiéis. Ao longo dos séculos, a figura de São Tarcísio foi sendo envolvida por uma aura de santidade incontestável. Mesmo sem processos de canonização estruturados como conhecemos hoje, a Igreja, desde os primeiros tempos, o reconheceu como mártir da Eucaristia. Esse reconhecimento espontâneo, chamado de canonização popular, acontecia quando a vida e o sacrifício de alguém eram tão evidentes que a comunidade cristã o venerava de forma unânime. Foi exatamente o que aconteceu com Tarcísio. Sua memória se manteve viva sem precisar de decretos, pois sua história já estava gravada no coração do povo de Deus. Com o tempo, papas e líderes da Igreja confirmaram oficialmente sua veneração, incluindo seu nome no calendário litúrgico. Hoje, sua memória é celebrada no dia 15 de agosto, coincidindo com a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Não é por acaso. A pureza e a entrega de Tarcísio se unem simbolicamente à glória da Mãe de Jesus, mostrando que, assim como Maria levou Cristo em seu ventre, ele levou Cristo em suas mãos e em seu coração, até o último suspiro. Essa ligação litúrgica ajuda os fiéis a compreenderem que o amor de Deus se manifesta de muitas formas na vida dos santos. Diversos milagres foram atribuídos à intercessão de São Tarcísio ao longo da história. Muitos deles estão ligados à proteção da Eucaristia ou à coragem diante de perseguições. Há relatos de pessoas que, inspiradas por ele, encontraram força para resistir a tentações graves ou para permanecer firmes na fé, mesmo em ambientes hostis. Alguns fiéis contam curas físicas, outros falam de libertações espirituais profundas. Independentemente da forma, esses testemunhos apontam para a mesma direção: a presença viva de Jesus, que age por meio dos santos. Em alguns países, comunidades inteiras atribuem a São Tarcísio a renovação da fé local. Missões e grupos de jovens relatam que, ao conhecerem sua história, despertou-se neles uma reverência nova pela Eucaristia. Isso mostra como Deus usa exemplos concretos para reacender a chama da fé. É impossível ouvir sobre um menino que preferiu morrer a entregar o corpo de Cristo e não se sentir provocado a rever nossas prioridades. Será que nossa vida reflete a mesma convicção? A canonização oficial, embora não tenha seguido os moldes modernos, se consolidou com a aceitação universal do seu culto. Papas, ao longo dos séculos, reafirmaram sua santidade e documentos eclesiásticos passaram a mencioná-lo como modelo a ser seguido. Essa aprovação definitiva reforçou que a história de Tarcísio não é apenas uma lenda piedosa,
mas um fato que moldou e fortaleceu a identidade da Igreja, especialmente no que diz respeito ao amor e ao respeito pela Eucaristia. A devoção a ele se estende até os dias de hoje, e suas relíquias são guardadas e veneradas em diferentes lugares. Roma, como guardiã de sua memória, ainda conserva inscrições e representações dele nas catacumbas, lembrando aos peregrinos que a santidade floresce mesmo em tempos sombrios. Quem visita esses locais sente que ali não há apenas pedras antigas, mas um testemunho vivo que continua a inspirar e transformar corações. Muitos líderes da Igreja já disseram que São Tarcísio é um evangelho vivo para os jovens, porque sua história resume a essência da fé: amar a Deus acima de tudo e não se envergonhar de testemunhar esse amor. Esse é o tipo de devoção que ultrapassa séculos, culturas e línguas, porque toca no que há de mais essencial, a salvação que vem pela entrega total a Cristo. E assim, a trajetória de São Tarcísio, desde sua origem humilde, passando pelo martírio, sepultamento, devoção, até os milagres e reconhecimento oficial, permanece como um convite para que não deixemos a fé se apagar, para que defendamos o que é santo e para que vivamos como ele viveu, com o coração e as mãos prontos para guardar o maior tesouro que Deus nos confiou. A vida de São Tarcísio não é apenas uma história antiga guardada nas páginas silenciosas da história da Igreja. Ela é um eco que atravessa os séculos, chamando cada um de nós a olhar para a Eucaristia com o mesmo amor, a mesma reverência e a mesma coragem. Ao segurar o corpo de Cristo junto ao peito, aquele jovem não apenas protegeu um pedaço de pão consagrado, ele guardou com toda a força da alma o próprio Jesus. E se ele foi capaz de entregar a vida para que a presença viva do Senhor não fosse profanada, será que nós não podemos entregar um pouco mais do nosso tempo, da nossa atenção e do nosso coração para honrá-lo? Talvez a pergunta mais profunda que Tarcísio nos deixa não seja: você morreria por Jesus, mas você vive para Jesus? Quantas vezes passamos pela missa distraídos ou recebemos a comunhão sem refletir no que realmente significa? O amor de Deus, revelado na Eucaristia, um amor que se doa sem reservas. Ele espera por nós em silêncio no sacrário, desejando que, assim como Tarcísio, nós também nos tornemos portadores vivos de sua presença no mundo. E aqui está o ponto que não podemos ignorar. A história de São Tarcísio é também um espelho. Ela nos mostra que a fé verdadeira é aquela que permanece firme, mesmo quando o mundo grita para que desistamos. E isso não vale apenas para o altar, mas para todas as áreas da vida. Defender a verdade, viver com integridade, amar sem medo. Tudo isso são expressões do mesmo Espírito Santo que deu forças a Tarcísio naquele dia. Por isso, meu convite hoje é simples, mas profundo. Leve a sua fé a sério. Não como um peso, mas como este vídeo tocou seu coração. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas conheçam a vida desse santo e sejam inspiradas a viver com a mesma intensidade. E aproveite para deixar nos comentários: qual tema de santo ou história da Igreja você gostaria que trouxéssemos no próximo vídeo? Sua sugestão pode ser a próxima luz que vamos acender aqui no canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma das histórias que fortalecem nossa fé e nossa esperança. Assim como Tarcísio, queremos caminhar juntos, carregando o amor de Deus para onde quer que Ele nos envie. E para encerrar, deixo um versículo que resume o espírito desta mensagem e que pode ser a oração que guia o seu dia de hoje. Sede fiéis até a morte e dar-vos-ei a coroa da vida. Apocalipse 2. Até o próximo vídeo.